Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos, com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de junho de 2025, são 9 horas da manhã. Um olhar. Qual o poder de um olhar? Essa pergunta é a chave para o fim do processo contra Jair Bolsonaro. Acabou. Gol. Checkmate. É isso o que aconteceu ao longo desta semana que finda e que muita gente ainda não sabe, mas dois homens em especial sabem muito bem que o jogo acabou. O bolsonarismo, com as suas artimanhas, tirar Mauro Cid do Brasil, tentar anular a delação de Mauro Cid, vão fazer agora uma manifestação na Avenida Paulista, na antevéspera do julgamento, que vai começar em agosto. Tudo isso, minha amiga, meu amigo, é esforço jogado fora, é tentativa de plantar para colher no futuro. Até os bolsonaristas sabem disso. Porque o jogo acabou e o Bolsonaro já sabe que acabou. Por quê? Porque foi produzida uma prova em vídeo que simplesmente elimina a questão e mostra toda a culpa do Bolsonaro, e o Procurador-Geral da República e o Alexandre de Moraes conseguiram juntos produzir essa prova que você vai ver nesta edição. Vamos acompanhar. Tirando aqui o Felipe Martins nesse momento, mas nessa reunião o senhor mostrou ao comandante Freire Gomes algum documento, como ele disse. Foi passado na tela, os conselhos foram bastante rápidos ali. Não havia, da nossa parte, uma gana de procurar, mesmo sendo, se pudéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos nada que fazer. Se tivesse sido feita uma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional, não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder... O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de estado de sítio, estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, isso? Sim, senhor. Okay. Essa é a minha última pergunta. Sobre o senhor sabe que o seu partido recorreu e perdeu, só para... Não, daquela multa, Vigília da Milhões? Sim, perdeu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recurso apenas da multa, então? Exato. Não do mérito? Não, de tudo. Senhor ministro relator, essa era a minha última pergunta. Eu gostaria de saber se o réu, se o senhor Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão do judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Olha, foi um convite. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha. Pois é, você notou os olhares entre Alexandre de Moraes e Paulo Gonet? Veja só, o ex-presidente está conformado com a prisão e foi aconselhado por Temer a tentar uma punição mais branda. A certa altura do depoimento de Bolsonaro ao STF,
Alexandre de Moraes perguntou: o senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de estado de sítio e estado de defesa teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral? É isso? Sim, senhor, respondeu o capitão, prejudicando a sua defesa e admitindo ter cometido o crime de que é acusado, tramar um golpe após a derrota para Lula, pois, em contexto legal, as medidas citadas não se justificam. Não houve fraude nas eleições, como o próprio Bolsonaro de novo reconheceu, usando uma linguagem que seus apoiadores não terão dificuldade de entender. Tivemos que entubar o resultado. As duas frases curtas e diretas confirmam as investigações da Polícia Federal e a denúncia da PGR. Então, o objetivo da movimentação em dezembro de 2022, dentro e fora do Palácio Planalto, com participação dos principais auxiliares do ex-presidente, quase todos militares, era acutilar a democracia. Simples assim. Veja só, o olhar do Moraes e Agonet revela confissão espontânea de Bolsonaro. E não há nenhum tipo de questionamento possível nesse assunto. Veja só, sem risco de errar, a foto dos 2 dias de julgamento do núcleo central do golpe foi capturada no olhar entre o espanto e a admiração dirigido pelo ministro relator Alexandre de Moraes ao Procurador-Geral da República. A surpresa foi resultado da resposta afirmativa, sim senhor, dada por Jair Bolsonaro à indagação de Moraes. A cogitação, a conversa, o início dessa questão de estado de sítio, de estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral? E ele responde, sim senhor. Pois, nesse contexto, uma legenda possível para essa imagem, especulando sobre qual seria a reflexão do ministro, arrisca-se. Tá aí, Gonê, não é que ele confessou? E confessou mesmo. Essa é uma prova cabal que em qualquer parte do planeta vai ser vista como uma prova cabal definitiva, da qual não há recurso. É uma prova mortal, matadora. Não é? O Bolsonaro disse a Moraes que entubou a derrota para Lula e evita falar em fraude. Quando ele fez isso, ele disse que foi obrigado a aceitar a derrota para Lula diante do fato de que os militares não aceitaram dar o golpe. Isso está muito provado e não depende de Mauro Cid, não depende de coisa alguma. Os bastidores da pacificação esperada por Temer e operada por Temer entre Moraes e Bolsonaro é o que tornou possível esse diálogo que você acabou de ver. Veja só, o Alexandre de Moraes estava muito bonzinho, né? Você viu como ele estava calmo, uma expressão contida, e ele olha para o Bolsonaro com uma cara de incredulidade quando ele vê o Bolsonaro simplesmente reconhecer que tentou dar o golpe. Não é que ele fez tudo aquilo porque o recurso eleitoral não deu certo, então ele chamou os generais para estudar uma medida para contornar a decisão da Justiça Eleitoral, e você não pode contornar a decisão da Justiça. Minha amiga, meu amigo, veja só, o que a gente tem que entender, e muita gente não está entendendo, é o seguinte: você não pode contornar decisão da Justiça. A Justiça tomou uma decisão, você tem que acatar. E aí você pode entrar com recurso na própria Justiça. Você não pode fazer alguma coisa contra a Justiça para reformar uma decisão da Justiça. Isso é golpe. É golpe aqui no Alasca, na Cochinchina, no Cazaquistão, onde você quiser. Bom, o que aconteceu foi que o Temer ele deu conselhos para o Bolsonaro e o Temer, você sabe que foi quem indicou Alexandre de Moraes para o STF. E nessa história, eu não duvidaria que o Moraes e o Temer combinaram de ele tornar o Bolsonaro mais colaborativo para o Alexandre pegar ele na curva. O Alexandre de Moraes já tinha visto que o Bolsonaro vinha fazendo confissões para as televisões e ele queria essa confissão oficialmente nos autos do processo. Ninguém mais deve banhar-se em gasolina. Com essa frase na cabeça,
o ex-presidente Michel Temer atuou nesta semana que finda para evitar que o depoimento de Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes virasse uma batalha no STF transmitida ao vivo para todo o país. Venho em busca de paz, disse Bolsonaro ao pedir para ajudar a aplainar o terreno com Moraes na sexta, dia 7. Você é muito agressivo em suas falas. Tem que ser humilde, pedir desculpas, disse Temer ao mandatário. Com a promessa de Bolsonaro de que se comportaria no STF, Temer acionou Moraes. Bolsonaro me procurou, quer paz, vai pedir desculpas. Moraes retribuiu aceno. Serei muito tranquilo, disse a Temer. Aí está. Então, o Temer que indicou o Moraes e o Moraes juntos conseguiram essa confissão fatal. O Moraes, inclusive, ele já revogou a prisão do Gilson Machado. Ele vai ser investigado em liberdade, mas ele está com várias medidas cautelares. O ministro do Turismo, Gilson Machado, teve a prisão preventiva revogada pelo Alexandre de Moraes ontem à noite. E o que é que isso tem a ver com o assunto do vídeo? Tudo. O caso está terminado e agora tem mais uma prova contra o Bolsonaro. E é por isso que ele liberou o Gilson Machado, para não alimentar as narrativas que vão fazer de que ele é ditador e não sei o que. Ele pegou, prendeu e soltou, acabou rapidinho, foi no mesmo dia, né, praticamente 24 horas, nem isso, né, foi no mesmo dia. Ele prendeu Mauro Cid, soltou, prendeu o Gilson Machado e soltou no mesmo dia. E aí o máximo que ninguém poderá acusá-lo de que, diante de um caso como esse, o Moraes tenha sido excessivo ao conduzi-los coercitivamente para o depoimento, que não chega a ser uma prisão, foi uma condução coercitiva para depor, da qual eu, por exemplo, fui alvo, né? O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, teve essa prisão revogada. Ele disse que foi tudo um grande mal atendido, mas o Moraes impôs uma série de restrições, incluindo proibição de manter contato com os envolvidos na trama golpista. Então acabou os passeios do Gilson Machado com o Bolsonaro. Não tem mais passeio. E ele também não pode se ausentar da cidade onde reside e do país. O Moraes tirou o passaporte dele. E então aí estão todos na mesma situação, inclusive o Mauro Cid. Ninguém mais pode conversar com ninguém. Acabou manifestação e encontros entre Gilson Machado e o bolsonarismo. E segundo Lindenberg Farias, o líder do PT na Câmara, com isso desarticulou-se o núcleo financeiro do golpe. E os bolsonaristas estão com uma estratégia para envergonhar o processo da trama golpista, tá? Então está aqui o Bolsonaro e o Mauro Cid trocando olhares cúmplices, né? Que eles estavam sendo intermediados pelo Gilson Machado. Aliados de Jair Bolsonaro avaliam pedir a realização de diligências, a anulação do acordo de colaboração premiada para... eles querem envergonhar o processo e lá na frente pedir uma revisão criminal. Mas, embora não admita publicamente, o entorno de Bolsonaro não acredita que qualquer iniciativa nesse sentido tenha chance de êxito. Enquanto isso, o Malafaia organiza um ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, que é só para manter o gado mobilizado. É a redução de danos, é o que eles podem fazer. Você deve ver o que o Bolsonaro vai falar na Avenida Paulista, porque a situação dele, ele está com o pé dentro da cadeia já, né? Vamos ver o que vai dar essa manifestação. Vem aí nova manifestação bolsonarista, novamente sob a organização de Silas Malafaia e, claro, com a presença de Jair Bolsonaro. O ato está marcado para o dia 29 deste mês. Isso há praticamente 30 dias, 40 dias do início do julgamento do Bolsonaro. O objetivo declarado é reunir um mar de simpatizantes para fazer frente aos momentos que antecedem o veredito a ser dado pelo STF. As novas suspeitas podem alterar o acordo de Cid? Podem, mas o impacto político é baixo. A prisão do Gilson Machado e a revelação da conversa com o Mauro Cid podem fazer com que o ex-ajudante de ordens perca os benefícios no acordo de delação, mas terão baixo impacto político.
Se confirmadas, as tentativas de emitir passaporte e mensagem sobre a eleição não vão invalidar as provas. Advogados dizem que os dados fornecidos só poderiam ser desconsiderados no processo se fossem falsos. Como não são falsos, não vai ter desconsideração de nada, mesmo que fosse anulada a delação do Cid, não ia influir em nada. O Moraes soltou o ex-ministro Bolsonaro suspeito de tramar a fuga por todas essas razões que eu elenquei. E você veja, o cenário para o bolsonarismo é desalentador. Veja só, o Bolsonaro segue como grande fiador da direita, mas desenvolve uma estratégia clara: alongar artificialmente até o limite do calendário uma candidatura que sabe irrealizável para poder aparecer como vítima do sistema. O drama da perseguição pode eventualmente se converter em capital político. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nome que se apresenta com maior potencial competitivo de centro-direita, e Romeu Zema, tem vários candidatos. O cenário que se desenha é de uma pré-campanha caracterizada por atropelos. O Bolsonaro, ao esticar esse processo, ele praticamente inviabiliza a direita na eleição do ano que vem. E essas pesquisas todas sobre o Lula, o que mostram? O Lula é empatado tecnicamente com qualquer candidato. Só que o Lula não está em campanha, ele não está usando a máquina, não é? Porque o uso da máquina vai se tornar inevitável. Não é? Então, como o Bolsonaro usou a máquina, mas vão achar meios de usar a máquina legalmente. Vão usar a máquina antes, não é, de começar o processo eleitoral em si. E vai ter muito efeito na economia no ano que vem. As pessoas sabem que a economia está melhorando, e na hora que você chegar para o eleitor e disser: olha, minha amiga, meu amigo, você quer mesmo arriscar tudo isso que você está conseguindo? Porque as pessoas sabem o que estão conseguindo. E aí, a possibilidade de prisão de Bolsonaro no 7 de setembro é muito grande, porque o julgamento vai ser em agosto. Em agosto haverá o recurso que deve ser apenas o embargo de declaração, que o STF vai julgar muito rapidamente, e terminada a fase dos interrogatórios dos réus, o processo no STF sobre a trama golpista caminha para a reta final. E aí, no caso de Bolsonaro, a expectativa é que a decretação da prisão não ocorra no início de setembro, explicam dos aliados de Bolsonaro. Eles não prenderiam Bolsonaro perto do 7 de setembro, uma data simbólica. Vão esperar um pouquinho. Vão esperar o quê? Dia 8, dia 9? Eu não acho. Sinceramente, em 7 de setembro, o Bolsonaro pode ser preso já quando terminarem os embargos e for dado o acórdão pelo STF, né, que é a decisão final. Com isso, Moraes pode mandar prender. E a possibilidade dele mandar prender o Bolsonaro no 7 de setembro é muito grande. Vamos ver a avaliação dele, se politicamente isso é interessante. Eu acho que seria simbólico, né? Mas aí eles podem entender que possa parecer uma atitude autoritária, tal. Mas, por outro lado, é bom para a sociedade brasileira, num dia como esse, ver que o Brasil conseguiu fazer o que nem os Estados Unidos conseguiram: punir os que tentaram solapar a democracia. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.